O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, passou por Curitiba. Ele veio anunciar aqui um programa para ajudar as pessoas em situação de rua. O número de moradores nessas condições aumentou muito nos últimos anos, principalmente depois da pandemia da Covid-19. Vamos ouvir o que falou o ministro. Não é possível fazer política nacional de direitos humanos apenas no Brasil. É fundamental que nós estejamos onde o país pulsa, onde o país está, em todos os cantos do país. E não é só no Brasil. Brasília também, mas em outro lugar do país. E isso só é possível expandir, ramificar a política de direitos humanos se nós fizermos as parcerias com os estados, com os municípios. Então, nós temos que ter parceria e também com os movimentos sociais. Com os movimentos sociais, com as organizações, com quem está no território, com quem ocupa o território, com quem vive o território. É só assim que se pode fazer uma política efetiva de direitos humanos. Então, hoje, prefeito, é o exemplo. Hoje é o exemplo que a gente quer fazer pelo Brasil. Cada vida para nós é importante. Cada vida importa. Nós não queremos perder ninguém. Um dos pontos fundamentais da nossa luta é mostrar uma preocupação verdadeira com o povo brasileiro. É mostrar que nós nos importamos com aquelas pessoas que mais sofrem. E as pessoas em situação de rua merecem toda a nossa atenção. E vejam só, é importante dizer isso, porque eu gosto sempre de deixar muito evidente, quando a gente fala de pessoas em situação de rua, nós estamos falando em pessoas que estão em uma situação que deve ser superada. Pessoa em situação de rua não é uma categoria existencial que deve permanecer numa essência. Então nós estamos investindo muito em participação social. E por isso nós estamos também, isso é uma medida muito importante para a política nacional das pessoas em situação de rua, em defesa dessas pessoas, é a recriação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, que é o CIAMP Rua. Vamos recriar e fortalecer o CIAMP Rua, que é um colegiado que é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e vai contar com uma composição ampla da sociedade civil. O CIAMP Rua vai propor formas de estimular a criação, o fortalecimento e a integração entre os comitês estaduais, distrital e municipais de acompanhamento e monitoramento da política nacional para a população em situação de rua. Esse comitê é muito importante porque ele vai contar diretamente com as organizações que representam as pessoas em situação de rua nas políticas para essas pessoas. Então é fortalecer a participação social. E dentre as medidas que nós vamos também anunciar, que o presidente Lula ele vai apresentar à sociedade brasileira, inicialmente, é a regulamentação da Lei 4 de Júlio Lancelotti, que impede a arquitetura hostil. A regulamentação da Lei 4 de Júlio Lancelotti é de dificuldade profunda que o Estado brasileiro ele não garanta a moradia, ao mesmo tempo que ele impeça as pessoas de dormir na rua. Então é uma situação vergonhosa, uma situação que nós não podemos permitir, e agora é uma situação ilegal. É ilegal. Então nós vamos regulamentar para que haja dúvida sobre como os municípios vão aplicar essa legislação para proteger as pessoas em situação de rua. O ministro falou ainda que, além da parceria com as prefeituras, também será necessário trabalhar com vários ministérios. É preciso que as políticas de defesa das pessoas em situação de rua sejam articuladas com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e aí eu preciso do meu irmão Flávio Dino. É preciso que as políticas de defesa das pessoas em situação de rua, elas sejam articuladas, e vejam só, com o Ministério das Cidades, com o meu amigo, meu companheiro Jader Filho, que inclusive, vejam só, nós já estamos desenhando como as pessoas em situação de rua terão um tratamento diferenciado, um acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Nós já tivemos essa conversa semana passada e vamos ficar assim como um programa que também é um programa interministerial que envolve uma articulação muito forte sob o comando da Casa Civil, que é o programa Moradia Primeiro. O programa Moradia Primeiro. Nós
são as pessoas que estão de rua. Vejam, quem está na rua precisa de quê? De moradia. Só que a moradia, ela não é, ela usa o Padre Lancelotti, ela é o ponto de chegada, mas também ela é o ponto de partida. Quem mora quer alimentação. Quem mora quer emprego e renda. Quem mora quer saúde. E, portanto, vai precisar do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Wellington Dias, Lígia Trindade, ou seja, todos os ministros, portanto, por gente tem uma política nacional, eles atuam em nome da política nacional, assim como, por exemplo, as políticas de segurança pública, elas têm que ser políticas de direitos humanos. Se a política de segurança pública sem direitos humanos, não é política de segurança pública. Percebe? Então, toda a política nacional em defesa dos direitos das pessoas em situação de rua é uma política interministerial que envolve educação, envolve trabalho, emprego, envolve desenvolvimento social, envolve saúde, ou seja, todos esses aspectos têm que estar contemplados e os programas que serão articulados, organizados e coordenados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, eles são apenas uma parte daquilo que a gente está chamando de política nacional. Silvio Almeida revelou uma curiosidade. O pai dele foi jogador de futebol. Barbosinha, goleiro que atuou no Corinthians e no Atlético Paranaense. E por isso mesmo, o ministro tem um carinho especial por Curitiba. O meu pai, no começo dos 70, logo depois de sair do glorioso Corinthians, onde ele foi goleiro titular entre os anos 67 e 69, ele veio jogar no Atlético Paranaense, onde jogou também com os maiores jogadores do futebol brasileiro, e que ele dizia que era uma das figuras também mais divertidas com quem ele já tocou na vida. Meu pai é falecido, em 2015 ele faleceu, mas ele falava do Djalma Santos, que foi também um jogador da seleção brasileira, campeão de 58. Então, ou seja, eu tenho grandes lembranças, tenho grandes ligações, porque sempre que eu venho no Curitiba eu lembro das histórias do meu velho pai, meu pai que foi tão importante na minha formação, na minha vida, na minha trajetória. Então, muito obrigado pela oportunidade de sempre que eu venho aqui, de poder me religar, me relacionar, me lembrar do meu querido pai.